Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo celebramos a festa solene de São Pedro e São Paulo, apóstolos. E o evangelho que a igreja propõe, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Eu até recomendaria muito a você que reza e medita conosco esse texto, que não fique sem recorrer depois à primeira leitura, ao Salmo e à segunda leitura, porque são de expressões muito ricas para a gente entender hoje a nossa relação com a Santa Igreja. O texto de hoje, Mateus 16, 13 e 19, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos, no domingo mais próximo do dia 29 de junho, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, que este ano coincide também com a nossa festa tão importante do Divino Pai Eterno em Trindade, que não pode ser celebrada com a participação de todos nós, romeiras e romeiros do Pai Eterno. Tomemos esta palavra para que ela nos indique como viver esta fé em tempos de pandemia. Como relacionar com o Senhor em tempos tão difíceis como esse que nós vivemos. Jesus se retira com os apóstolos, Cesareia de Filipe, vai para fora do ambiente onde ele estava atuando no serviço missionário, fora da agitação da multidão, propõe uma avaliação aos discípulos. É sempre bom que a igreja tope de vez em quando avaliar sua caminhada. A igreja precisa sempre ter coragem de parar tudo e avaliar com o Senhor o sentido da sua missão. E Jesus faz uma pergunta importantíssima para todos os tempos, para todos os séculos, para todos os dias. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos que vinham com Jesus de uma missão intensa, aqui já é o capítulo 16 de Mateus, um trabalho generoso e grandioso, os discípulos avaliam negativamente, dizem: Senhor, as coisas não estão tão boas assim. Alguns pensam que o Filho do Homem é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas quem é de verdade, o povo não está sabendo. Podemos fazer essa pergunta hoje para a igreja. Quem diz os homens ser o Filho do Homem hoje para a igreja, para a minha paróquia, para a Arquidiocese de Goiânia, para a sua paróquia, para a sua comunidade? Quem é Jesus para as pessoas aí, aqui? Se essa pergunta não encontra uma fundamentação razoável,
tudo precisa ser enfrentado. Jesus propõe aos discípulos uma avaliação bem mais particularizada, como a nós, como a mim e a você. Considerado que no meio das massas do povo a compreensão sobre quem é Jesus não está boa, Jesus dirige aos apóstolos: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus já havia constituído Pedro como aquele que coordenaria o colégio apostólico. E agora como que firma essa eleição e essa escolha de Simão Pedro na resposta de Pedro. No ditado popular, o peixe morre pela boca. Jesus pergunta aos apóstolos e Pedro responde perfeitamente à isca que o Senhor oferece: quem eu sou? Jesus faz a pergunta aberta para a multidão: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós quem dizeis que eu sou? Aqui ele põe ele mesmo. Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dois títulos messiânicos que, no ouvido de Pedro, a vida inteira ele escutou, na espera messiânica do povo de Israel, a chegada dessa figura tão esperada em tanto tempo na história de Israel e tão esperada hoje também no coração de tantos que não conhecem Jesus e de tantos de nós que, pensando que o conhecemos, ainda não vivemos uma relação com Ele à altura. À resposta de Simão Pedro, Jesus lhe dirige uma confirmação, uma instituição perpétua. Primeiro, Pedro aponta para Jesus, falando de Jesus, Pedro aponta para o céu. Feliz és tu. Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque Pedro tinha dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro aponta para o alto e Jesus aponta para a realidade nossa para baixo. Filho de Jonas, filho de Inácio e Madalena, você, filha, filho de quem quer que seja seu querido pai e sua mãe. Recordando a origem humana, familiar, pescadora de Pedro, Jesus fala: feliz és tu porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Sabe que esta fala de Jesus a Pedro sempre me sacode, me aflige. Porque esta fala de Jesus a Pedro avalia o que eu compreendo e que você compreende de Jesus. O que eu sei sobre Jesus e o que você sabe sobre Jesus foi o divino Pai eterno que nos deu a conhecer. O que nós pensamos sobre Jesus, a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, nos blogs, nos sites, no canal do YouTube, onde tem um monte de pregador histérico, falando um monte de abobrinha, um monte de ofensa contra a igreja, contra Cristo, contra o Santo Padre o Papa, os bispos. O que eu sei, o que você sabe de Jesus, é o Pai eterno que te revelou isso? Porque se é o Pai eterno, você recebe uma confirmação. Por isso eu te digo que tu és Pedro e vou fazer você material de construção da minha igreja. E sobre esta pedra vou assentar você como uma pedra no alicerce desta igreja. Eu construirei a minha igreja e não a igreja do Antônio, de Joaquim, de Manuel, de Lázaro, de Raimundo, de Luzia, de Maria. Construirei a minha igreja, do padre tal, ou do padre tal, ou do bispo tal, mas a minha igreja. E é bacana que a festa do Divino Pai Eterno esse ano
combine com a festa de Pedro e Paulo, e o Evangelho é este. Jesus diz: eu construirei a minha igreja, e não a igreja do padre tal, mas a igreja dele, e é ele que constrói, não somos nós. A igreja que Jesus constrói, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno que age através das fraquezas de um padre, pregador, apaixonado, entusiasmado, mas que cai no erro. O poder do inferno que às vezes age através de um leigo, uma leiga, que desvia do horizonte da fé, fazendo tanta besteira, tanta coisa errada. O poder do inferno que às vezes age através de uma pessoa consagrada, diácono, sacerdote ou um bispo. O poder do inferno que age através de pessoas não agirá contra a igreja de Cristo. O poder do inferno nunca poderá vencer a igreja que Cristo constrói. Como é bom, como é consolador escutar isso. Olhar para as minhas próprias misérias e saber que as minhas misérias, fragilidades infernais, que às vezes machucam, ferem um irmão na comunidade, na igreja. Nós vivemos tempos de tantos escândalos, todos os dias um escândalo novo sai nas notícias acerca de membros da igreja desviando o caminho, permitindo que o poder do inferno venha a agir em nós e muitas vezes chega a abalar e tremer a parede da igreja de Cristo, mas não vai vencê-la, não vai vencê-la. Derruba o padre, mas não derruba a igreja. Derruba bispo, derruba cardeal, mas não derruba a igreja. Nós passamos, Cristo e a sua igreja fica. Isso é importante. O poder do inferno não prevalece contra a igreja. Cristo diz a Pedro qual é a responsabilidade da igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, no plural, reino dos céus, para ligar na terra, ser ligado no céu, desligar na terra e ser desligado no céu. Consequência disso é que o que você pensa sobre Cristo, o que você entende e compreende sobre Jesus, tem que estar intimamente colado e unido ao que você pensa sobre a Santa Igreja. Se o que você pensa sobre Jesus, você acha que está na Bíblia, no catecismo, na revelação, na tradição, no magistério da igreja, mas o que você pensa sobre a igreja é a opinião sua, é a opinião do pregador inflamado que você assiste toda semana, uma live dele nas redes sociais, nos canais. Vai nessa não. Você pode assistir os pregadores inflamados, sejam eles padres ou leigos e até bispo, falando mal da igreja, entrando na internet para falar mal da igreja. Se começou a falar mal da igreja e começou a abalar sua relação com Pedro, com Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana, se começou a fazer você pensar que esta igreja não é mais de Jesus, cai fora, apague, delete e deixe de ser seguidor desse pregador que põe você em dúvida e em conflito com a igreja que Cristo constrói. Não escute mais esse bispo, esse padre, esse diácono, esse leigo que prega e inflama você contra a igreja. Porque o que você pensa sobre Cristo deve estar intimamente ligado ao que você pensa sobre a igreja. Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, e a igreja é a obra das mãos do Senhor. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Tenha um bom domingo de amor e de comunhão com a Santa Igreja, com o Santo Padre o Papa Francisco, com o seu bispo, com o seu padre, com a sua comunidade. Comunhão com a Igreja e comunhão com Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.